Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar um pouco sobre esse jogo aí. Sport 0, Fortaleza 0 na Ilha do Retiro, meus amigos. Mais uma bronca pesadíssima. O Sport aí, o sexto jogo sem ganhar para ninguém na Série A. E se contar com a final do Pernambucano, são 7 jogos consecutivos sem ganhar, meus amigos. A gente vai conversar também. Foi gol ou não foi gol, Jackson? Lance polêmico aí no possível gol do Fortaleza. Mas a gente vai conversar aqui, meus amigos. Mas antes, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar do começo. Bronca pesada, a torcida do Sport no final do jogo vaiando Pepa, mas a gente vai começar do começo. Vamos aí para a escalação do Sport, que eu acredito, na minha opinião, foi a primeira vez que Pepa escalou o time mais ou menos bem. Tem uma peça aí que ele colocou que eu não concordei tanto. Mas bora para a escalação que a gente vai conversar um pouco. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, o Sport entrou com Kaique França, tranquilo, Hereda na lateral direita, João Silva e Chico na zaga, Igor Cariús voltando de lesão na lateral esquerda, Zé Lucas e Duqueiroz na volância, os volantes do Sport. Até aí tudo bem, meus amigos. Me surpreendi, porque durante a semana até saiu que o meio-campo não ia ser Lucas Lima, e sim Fabrício Domingues, exatamente. Pepa tinha treinado com Fabrício Domingues, mas na hora do jogo ele não colocou Fabrício Domingues e entrou certíssimo com Lucas Lima de meio campo, porque Lucas Lima não é ponta. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas hoje ele corrigiu isso e colocou Lucas Lima no meio campo. Na ponta direita, ele entrou com Christian Barleta, ok. As duas peças agora que eu não concordo tanto, que não vem fazendo nada no esporte, é Carlos Alberto na ponta esquerda, entrou erradíssimo, na minha opinião. Eu colocaria Gustavo Maia, ou Lene Lobato. Eu só não colocaria Lene Lobato, porque, para mim, Lene Lobato entraria no lugar de Paciência. É um peso morto, meus amigos. Eu colocaria o ataque com lado direito do Sport, Barleta. Lado esquerdo, Gustavo Maia, que nem entrou no jogo, que é algo que eu não entendo quando ele entra super bem. E de centroavante, por incrível que pareça, eu colocaria Lene Lobato. Paciência, é um peso morto. Colocaria Lene Lobato porque Pablo não está jogando, não está podendo jogar, está se recuperando de lesão. Mas meu time eu só mudaria esses dois, que é aí onde faz todo sentido no jogo, meus amigos. A gente tem dois jogadores muito abaixo do nível da Série A. Carlos Alberto, o Sport insiste, eu acredito que é questão até da diretoria, não sei se é questão de Pepa, mas na minha opinião é questão da diretoria, de colocar Carlos Alberto de titular, sempre ele entra no jogo. Mas para mim, meus amigos, o Sport rasgou dinheiro, perdeu 15 milhões de reais, perdeu, não tem o que fazer. Agora ficar insistindo em Carlos Alberto, você vê que ele está num timing diferente do time. Perdeu basicamente 2 gols feitos, chutando em cima do goleiro outro ele chutou longe, enfim. É um jogador que, para mim, Gustavo Maia faz essa função tranquilo e calmo. Essa é a minha opinião. Eu prefiro até, para falar a verdade, que está abaixo do nível Romarinho ali na ponta esquerda. Eu não gosto de Carlos Alberto porque ele não está evoluindo. É um jogador que tem força física, mas não sai nada dos pés do atleta. E hoje perdeu, para mim, 2 gols feitos. E paciência, meus amigos. É um jogador lento. O Sport perdeu a pressão. A marcação-pressão ali na frente com paciência. É um jogador que está jogando de titular, foi titular hoje, saiu até machucado, entre aspas, que ele saiu correndo, machucado correndo, mas enfim. É um jogador aí que para mim eu não vejo o porquê ele está no esporte. Ele deixa o time do esporte lento. Ele não consegue marcar pressão. Eu vi muitas vezes Zé Lucas tentando auxiliar ele, saiu de volante ali para auxiliar ele para marcar pressão, porque o esporte não estava conseguindo pressionar. Paciência é um peso morto. Então o esporte entrou com 2 jogadores no ponto principal, que é o principal calo do esporte hoje, que é o ataque. Entrou com Carlos Alberto e paciência, meus amigos. Para mim, nenhum dos dois entraria nem no segundo tempo.
Para mim, como eu disse a vocês, o ataque é Gustavo Maia, que entraria hoje, Gustavo Maia e Lene Lobato. Mas beleza, Jack, você entendi. Vamos falar sobre o jogo. Meus amigos, o Sport jogou basicamente bem. Jogou basicamente bem, mas vamos lembrar, antes de falar os pontos positivos, a gente tem que lembrar os negativos, tá? O Sport enfrentou um Fortaleza, que jogou no meio da semana, tá certo? A gente tem que ser claro aqui. Vai puxar a sardinha para o Sport? Claro, mas vamos ser claros. O Sport jogou contra um time, que é o Fortaleza, que jogou a Libertadores da América durante a semana na Colômbia. O time saiu da Colômbia, foi para Manaus, de Manaus veio para Recife e não colocou o time titular. Colocou o time reserva. O time do Fortaleza só não está na fase que o Sport está, mas está numa má fase também, não está bem. O treinador Vojvoda não caiu ainda, porque Vojvoda é um dos melhores treinadores que já passaram no Fortaleza, mas a gente tem que deixar claro que é a pior fase do Fortaleza, tá certo? A gente tem que deixar bem claro isso. E o Sport conseguiu fazer um jogo pau a pau ali com o Fortaleza. O Fortaleza algumas vezes foi superior, outras vezes o Sport foi superior. Chances de gol, Jackson. Os dois, para mim, tiveram ali de 3 a 4 chances cada um. E o Fortaleza chegou a fazer um gol. A gente vai tocar nesse assunto. Mas, meus amigos, o Sport levemente jogou bem. Mas o que pesa para mim? Fez uma escalação basicamente ok, no caso do treinador do Sport. Tem jogadores ali que entrou na sua função, ele não inventou tanto. Não entraria com eles, como eu disse. Mas o Sport jogou levemente bem. Mas, eu volto a dizer, jogou bem, não jogou nível de Série A, porque o Fortaleza hoje, eu volto a repetir, jogou com o time reserva. E o time reserva do Fortaleza, que entrou para empatar, a realidade é essa, se o Fortaleza ganhasse, ia ser na sorte. O Fortaleza entrou para empatar e o Sport não consegue, do meio para frente, criar nada, meus amigos. É um time que toca para um lado, toca para o outro, parece que passou a semana todinha sem treinar. Não tem uma jogada, não tem infiltração, não tem nada. É aquela mesma jogada de sempre que depende de Hereda. Só depende da ponta direita. É Barleta e Hereda que tentam criar alguma coisa. E a cabeça pensante que fez o Sport fluir muito bem hoje foi Lucas Lima. Mas esbarra na falta de treinamento, falta de técnica de alguns jogadores, falta de confiança. Você escolhe o nome. Mas o Sport, meus amigos, não jogou tão bem a parte do ataque. A defesa não teve tantos apuros assim. Mas, mais uma vez, eu particularmente boto culpa no treinador que passou a semana toda treinando e o time voltou a mesma coisa da quinta rodada contra o Corinthians, da quarta rodada contra o Bragantino. É um time que não consegue fazer criações ofensivas. É um time que não consegue atacar o adversário e assustar muito. Beleza, mas meus amigos, bora lá. O ponto aí que eu quero tocar. Essa questão aí que vocês vão ver agora. O gol do Fortaleza. Pode torcer para o Sport, você pode ser clubista, você pode fazer o que for. Mas a arbitragem brasileira é horrível. O VAR, pior ainda. A CBF não liga, porque um lance desse, ele não pode esperar aí 7 minutos para decidir se é gol ou não na questão do VAR. E o VAR não decidiu depois de 7 minutos, olhando que todo mundo viu que foi gol, chamou o árbitro e o árbitro também não conseguiu ver a lógica. Tá? Até pela lógica aí, a bola foi gol, foi toda dentro do gol e não tem o que fazer. Para mim, o Fortaleza foi roubado. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês também. Mas para mim, foi gol claríssimo, não tem dúvidas. O que eu acredito que o VAR quis tirar o dele da reta e jogou no colo do árbitro, e o árbitro não ia dar um gol que o VAR, que tem todas as câmeras, e mostrou apenas essa câmera aí que vocês viram, que tinha sido gol ou não aí do Fortaleza. Mas foi nítido, a gente viu, quem assistiu na TV, que foi gol do Fortaleza, meus amigos. Então, para mim, o Sport, claro, ganhou um ponto, se posso dizer que ganhar um ponto dentro de casa, tá com 2 pontos no campeonato, 6 jogos sem ganhar nada, e ainda teve esse lance que, por sorte do Sport, o VAR não deu gol, muito menos o árbitro. Erro deles, isso aí também vai ser apurado durante a semana, e vocês vão ver que foi gol claríssimo. Acredito que só não deu gol porque foi o Sport. Porque como o Sport foi prejudicado na primeira, na segunda e na terceira rodada, o VAR disse, não vou segurar esse pepino não, é o Sport. Foi uma pressão terrível dos outros árbitros por
não, por ter dado um pênalti ou outro aí para outros times, e ele não quis se comprometer, quis segurar o dele. Mas, meus amigos, infelizmente, eu volto a dizer para vocês, o projeto Pepa, para mim, acabou no jogo contra o Corinthians e é um projeto fracassado. O Sport poderia ganhar hoje 1-0, mas não muda a minha visão. Porque o treinador pode continuar, não sei se vai continuar ou não vai continuar. Para mim, é aquela velha frase, eu já entreguei a Deus, não tenho o que fazer. Se a diretoria quer ele lá, tá ok. Não adianta a torcida ir para o campo apoiar, é meu time do coração, mas vocês estão sendo feitos de besta. A realidade é essa, porque a torcida hoje não tem poder nenhum dentro do clube. Então a torcida vai ao Pepa e não vai dar em nada. Se a diretoria vai demitir ou não, a gente traz aqui depois. Mas até então, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, Pepa ainda continua no cargo do esporte, disputou 18 pontos no Campeonato Brasileiro e ganhou apenas 2. Mas deixa aí nos comentários se tu continuaria com o Pepa ou não, beleza? Tamo junto e até a próxima.